Boa noite, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Eu na casa espírita tenho uma função voltada muito para a desobsessão. O trabalho que eu faço é que estudo muito e me ocorreu de falar um pouco sobre isso, esse espalhamento obsessivo que está existindo no mundo. E de maneira sutil. Muitas vezes as pessoas estão acompanhadas por entidades espirituais sem perceberem. E sutilmente começam a mudar seu humor, começam a se tornar mais agressivos, menos perceptível aos bons sentimentos, ao diálogo no lar. Muitas vezes se deixam cair mais dentro dos vícios, né? Começam a perder paciência com facilidade. E existe muita ideia de que a obsessão é de um espírito inimigo do passado que procura se vingar, aproveitando a sua invisibilidade, né, por não se perceberem a sua presença e agindo na mente daquele que quer se vingar. Mas a maioria dos quadros obsessivos começam de influenciações por pessoas terem o mesmo nível de tendências comportamentais que vibram na mesma situação desses espíritos. Eu queria dar um exemplo. É um filme, né? O Poltergeist é conhecido, mas o Poltergeist 2 é menos conhecido, o filme, né? E é uma cena do Poltergeist 2 que ficou na minha mente. É quando a entidade que processa todo... Aquilo é obra de ficção, né? A entidade que processava todo aquele fenômeno precisava de uma autorização para entrar na casa. Eu lembro que teve um diálogo, né, em que essa entidade se colocou como um idoso e tenta entrar, convencer a pessoa, porque ele só poderia entrar se a pessoa abrisse a porta e permitisse, né, nesse segundo filme. E é mais ou menos isso que acontece. Nós é que abrimos a porta, quase sempre, para que esses irmãos do mundo espiritual tenham acesso e comecem a comungar conosco da nossa vivência. Quando eles acham uma mente que aceite o que eles propõem, eles vão com o tempo se afinizando ainda mais e o seu nível de ideia, seu nível de vibração passa a agir sobre o encarnado de uma maneira, muitas vezes, que começa a modificar sua linha comportamental também. Então nós vemos muito quadros de depressão, quadros de vícios, quadros de agressividade serem aumentados em obsessões que começam como simples influenciações e vão crescendo. Como ensina Allan Kardec, tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, quando a entidade já tem um total controle. Ela não toma o corpo da pessoa, mas através de uma ação mental, começa a fazer com que ela perca o seu controle. Ela começa a dominar, né? Quase que uma possessão, mas sem possuir, na verdade. É uma ação mental. Então tem que se ter muito cuidado, tem que se ter muita vigilância. E infelizmente as pessoas e a maioria das religiões não abordam isso. Mas orar e vigiar é fundamental. É fundamental quando nós sentimos que alguma coisa diferente está acontecendo. Quando nós estamos nos perdendo da maneira que nós éramos. Quando estamos mudando com as pessoas. Quando o nosso lar começa a desequilibrar. Porque muitas vezes até um familiar pode estar num quadro desse e toda a estrutura de vida de uma família pode mudar. E até irmãos que, quando querem nos atingir e não conseguem alcançar o nosso nível vibracional, né? Quando nós estamos acima deles vibracionalmente, eles buscam aqueles que estão ao nosso redor e tentam nos influenciar.
Então é momento, cada vez mais, de se buscar. Eu não digo somente a religião, porque nem sempre a religião nos muda. É mudar comportamentalmente. É usar mais do discernimento, de pensar o que é bom, o que é ruim. Sempre o que é bom, o que é ruim. Então, quando a gente começa a se entregar a coisas como desarmonia íntima, se entregar à agressividade exagerada, é claro que a gente precisa se vigiar, mudar esse comportamento, buscar mais a prece, tentar encontrar Jesus dentro de nós, que é onde ele permanece sempre. E é um alerta, gente. Quando tiver alguma coisa mudando, quando às vezes até vem uma tristeza que não é sua, vem um cansaço demasiado, busque as orações. Se for preciso, busque uma casa espírita, passe pela triagem, busque um tratamento, mas sempre lembrando que vai depender muito da nossa conduta. Faça o evangelho cristão no lar, qualquer que seja a sua religião. Leia a Bíblia, comente, junte os familiares uma vez por semana e faça a prece inicial, uma leitura do evangelho e depois um comentário de toda a família e depois uma prece final, fluidificando uma água para que possam tomar. Isso tudo, com o tempo, vai harmonizando o ambiente e aqueles irmãozinhos que tentam nos prejudicar vão sendo levados com amor pelas entidades do bem que são atraídas por essa prece. Eu vou estar falando aqui de vez em quando de algumas coisas que a doutrina espírita nos traz e que nós temos a responsabilidade de passar isso para as pessoas que talvez não conheçam bem a doutrina espírita e os labores da vida espiritual na nossa vida. Então, tenham uma boa noite e vigie. Olhe bem seu comportamento, olhe bem o que está mudando ao seu redor. Mas Jesus está sempre do nosso lado. Nós temos um livre-arbítrio e acabamos muitas vezes seguindo esse livre-arbítrio de uma maneira que nos entrega nas mãos desses irmãos. É a vida espiritual agindo na nossa. Como diz Kardec na questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Quando ele perguntou ao mentor que o assistia se os espíritos influem em nossa vida, o mentor respondeu: mais do que imaginais, quase sempre eles vos dirigem. Vigiai e orai. Boa noite. Reflitam. Que Deus abençoe.